As palavras de Deus dizem: nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas tais palavras abrangem diversos tipos de verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são em relação ao homem como corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e o entendimento da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do verdadeiro propósito da obra de Deus e também dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento. Amém. Graças a Deus. Amém. Lendo as palavras de Deus, vejo que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias expressa a verdade para nos julgar e purificar, para que conheçamos nossa natureza satânica por meio das palavras de Deus e vejamos a verdade do quanto estamos corrompidos por Satanás, para sentir remorso, odiar a nós mesmos e nos arrepender. Isso mesmo. Correto. Eu costumava me ver como alguém com boa humanidade, alguém tolerante e paciente com os outros. E quando via alguém passando por dificuldades, eu fazia o que podia para ajudar. Eu pensava que era uma pessoa boa. Mas ao aceitar a obra de Deus dos últimos dias e ao experimentar o julgamento e a revelação de suas palavras, vi que, apesar de comportar-me bem por fora e não cometer pecados óbvios, por dentro eu tinha muitos caracteres satânicos. Arrogância, enganação, malícia. Não conseguia evitar ir contra a verdade e me opor a Deus. Vi que tinha sido profundamente corrompida por Satanás e que precisava do julgamento e da purificação das palavras de Deus. Sim. Sim. Me lembro que, em março de 2018, o meu dever na igreja era de produzir vídeos. Eu era nova na equipe e ouvi uma irmã dizer que o irmão Zhao, o líder, era um tanto severo e tinha padrões rigorosos para o trabalho. Então eu pensei, ser severo é responsável e pode nos incentivar a fazer melhor o nosso dever. Isso é uma coisa boa. Correto. É mesmo. Além disso, pensei, sou uma pessoa agradável e me dou bem com todos. Com certeza não terei problemas trabalhando com o irmão Zhao. O irmão Zhao baixou alguns vídeos para estudarmos e para nos familiarizarmos mais rápido com o trabalho, cobrindo temas como estética, composição de imagem, iluminação e coordenação de cores. De fato. Aprender tudo isso foi um pouco tedioso para mim e minha atenção ficava vagando. Pensei, é muita informação, já já vou esquecer tudo isso. Mas através da prática, aos poucos pegarei o jeito. A essa altura, seria melhor aprender a fazer vídeos melhores com software novo, para nos ajudar a atiçar nosso interesse. Exatamente. Eu compartilhei minha ideia, pensando que o irmão Zhao a consideraria. Mas, para minha surpresa, ele me ouviu e, com voz rígida, disse: aprender essas técnicas profissionais é muito importante. Devemos entendê-las para produzir bons vídeos. Devemos nos orientar e dar um passo por vez e não maior do que a perna. Aprender isso é cumprir bem o nosso dever. Ajustar nossa atitude nos motivará mais a aprender e não parecerá tedioso. Ele estava isso certo. mesmo. Assim que ele disse isso, os irmãos e irmãs olharam para mim. Meu rosto e pescoço ficaram vermelhos e eu fiquei muito envergonhada. Eu pensei, o que pensarão de mim quando fala comigo assim? Pensarão que estou só pegando carona no meu dever? Como poderei mostrar meu rosto depois disso? Mas foi então que eu pensei, não posso ser tão mesquinha. O irmão Zhao está dizendo isso para o nosso bem. Como poderei cooperar nesse dever se eu sempre for tão mesquinha? De fato. A partir de então, eu me dediquei ao estudo dessas técnicas e rapidamente adquiri o entendimento básico de algumas. Depois de pouco tempo, eu fiquei um tanto arrogante, achando que eu tinha um bom calibre e entendia tudo com rapidez. Certo dia,
o irmão Zhao nos ensinou a usar um software novo. E na mesma hora eu me lembrei dele. Mas outros irmãos e irmãs tiveram que repassá-lo de novo. Pacientemente, o irmão Zhao os ensinou 2 vezes. Mas eu estava perdendo a paciência. Eu pensei, o que há de tão difícil? Eu já domino, é inútil repetir isso. Comecei a folhear outras matérias. Quando viu que eu não estava focada na tarefa em questão, o irmão Zhao disse: Irmã, já entendeu tudo? Vem até aqui e tente. E tem algo a ser feito, pensei. É que você não acredita em mim, não é? Eu tentei, estava cheia de confiança. Mas empaquei no meio do caminho. Eu não sabia o que fazer em seguida. Os outros irmãos e irmãs ficaram só observando. Meu rosto começou a arder. Eu só queria me esconder no buraco. Com um olhar severo, o irmão Zhao disse: Irmã, você é arrogante e presunçosa. E costuma ser desatenta naquilo que aprende. Como pode cumprir bem o seu dever desse jeito? Eu discordei completamente de tudo que ele disse. Eu pensei, você simplesmente não gosta de mim, não é? Você não pede a mais ninguém, só a mim. Será que quer me fazer de boba? Você me repreendeu na frente de todo mundo. Não foi só para que todos pensassem que eu sou arrogante? Como poderei conviver com todos depois disso? Quanto mais pensava, mais sentia que ele estava implicando comigo e queria me deixar mal com os outros. Contra minha vontade, comecei a ter preconceito contra ele. A partir de então, comecei a evitá-lo meio que inconscientemente. Quando me perguntava sobre o meu dever, eu mal dava atenção e respondia qualquer coisa. Eu temia que me repreendesse se descobrisse outros problemas em meu trabalho. Mas quanto mais tentava evitá-lo, com mais problemas e erros me deparava. Sempre recebia lembretes e palpites dele. Isso me deixou muito irritada e cada vez mais insatisfeita com o irmão Zhao. Eu pensei, você está sempre me envergonhando? Na próxima vez que eu descobrir um erro seu, também vou falar na frente de todo mundo. E aí devolver na mesma moeda. Pouco depois, outra irmã se juntou ao nosso grupo. E eu lhe dei uma introdução básica. E quando falei do irmão Zhao, desabafei meus preconceitos e opiniões sobre ele. Eu me senti um pouco incomodada depois disso. Será que eu não o estava julgando pelas costas? Então decidi ver aquilo de outra forma. Eu estava dando a ela a minha opinião mais sincera e honesta, para que ela conhecesse um pouco sobre ele e lidasse corretamente com suas qualidades e fraquezas. E aí depois, não pensei mais nisso. Não demorou. E soube que uma irmã tinha falado com uma líder sobre os problemas do irmão Zhao em seu dever. Então eu pensei, é uma boa oportunidade para compartilhar meus pensamentos. Provavelmente a líder vai lidar com o irmão Zhao com base naquilo que dissermos. Ele vai ver como é se sentir envergonhado. E talvez ele até seja removido de seu dever. Assim não terei mais que encará-lo todos os dias. Com isso em mente, conversei com a líder e compartilhei com ela todas as corrupções e falhas do irmão Zhao. Pensei que após isso ele seria substituído. Dias depois, quando a líder fez a avaliação de todos de uma forma surpreendente, ela disse que o irmão Zhao tinha revelado alguma corrupção, mas que ele também tinha autoconsciência. Assumia responsabilidades por seu dever e que era capaz de fazer obra prática. Por isso, continuaria sendo líder. Fiquei bastante decepcionada quando eu ouvi isso. Mais tarde, a líder me procurou para uma comunhão. Irmã, quando estávamos discutindo os problemas do irmão Zhao, você só mencionou suas corrupções e falhas. Você tem preconceitos contra ele? Ele é uma pessoa muito direta. Então, quando vê alguém errar ou contrariar os princípios da verdade, ele não faz nenhum rodeio. Às vezes ele pode ser rigoroso, mas ele só quer ajudar os irmãos e irmãs e apoiar a obra da igreja. Não dá para escolher a abordagem errada. Se o transferíssemos para outro dever, isso interromperia a obra da igreja. Ao falar sobre os problemas dele, devemos examinar se aquilo que dissemos ou fizemos estava de acordo com a verdade, se nossas motivações eram corretas e que corrupção se infiltrou. Exatamente. Isso mesmo. Sim. O lembrete da líder me fez pensar que eu poderia ter um problema sério. Pensei em como eu tinha me comportado ao longo do meu dever com o irmão Zhao e me senti um pouco incomodada.
levei meu estado para diante de Deus em oração. E mais tarde, li estas palavras de Deus. Aqueles dentre os irmãos e irmãs que estão sempre dando vazão à sua negatividade são lacaios de Satanás e perturbam a igreja. Essas pessoas devem um dia ser expulsas e eliminadas. Se em sua fé em Deus, as pessoas não mantiverem dentro de si um coração temente a Deus, se elas não tiverem um coração que é obediente a Deus, não somente não serão capazes de fazer qualquer obra para Deus, mas ao contrário, se tornarão pessoas que perturbam a obra de Deus e que desafiam Deus. Quando alguém que crê em Deus não obedece a Deus ou não o reverencia, mas em vez disso o desafia, essa é a maior desgraça para um crente. Deus está sempre no coração daqueles que genuinamente creem nele e que sempre levam dentro de si um coração reverente a Deus, um coração que ama a Deus. Aqueles que creem em Deus deveriam fazer as coisas com um coração prudente e cauteloso. E tudo o que fazem deveria ser de acordo com os requisitos de Deus e ser capaz de satisfazer o coração de Deus. Eles não deveriam ser teimosos fazendo o que bem lhes agrada. Isso não condiz à santa decência. As pessoas não podem ostentar o estandarte de Deus e correr de maneira descontrolada com ele por todo lugar, arrogantes e falsas em todo lugar. Agir assim é a mais rebelde conduta. Famílias têm regras e nações têm leis. Não é mais assim ainda na casa de Deus? Os padrões não são ainda mais rigorosos? Não há mais ainda decretos administrativos? As pessoas são livres para fazerem o que quiserem, mas os decretos administrativos de Deus não podem ser alterados à vontade. Deus é um Deus que não permite que as pessoas o ofendam. Amém. 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 As palavras de Deus foram direto ao ponto. Eu vi que o caráter de Deus não tolera ofensas, que existem decretos administrativos na casa de Deus e que ele realmente tem muitas exigências. Se alguém fala e age sem reverência a Deus, descontrolado como um incrédulo, julgando o outro, semeando discórdia, formando panelinhas e perturbando a obra da igreja, essa pessoa, ela caia de Satanás. Deus jamais permitiria que alguém assim permanecesse na igreja. Certo. Refleti sobre meu comportamento e que eu tinha revelado em meu dever com o irmão Zal. Me tornei preconceituosa contra ele só porque ele tinha apontado uma falha minha, ferindo meu orgulho. Desabafei meus preconceitos contra ele diante de uma irmã nova e o julguei pelas costas, tentando puxá-la para meu lado e isolá-lo. Quando eu soube que outra pessoa estava relatando problemas no dever dele, aproveitei e o acusei, querendo que a líder da igreja o substituísse e o mandasse embora. Eu não estava manifestando um caráter malicioso e satânico? Como isso era ser uma pessoa de fé? Eu percebi que, ao apontar minhas falhas e deficiências em meu dever, o irmão Zal estava sendo responsável pela obra da casa de Deus e tentando me ajudar. Mas eu fiquei preconceituosa contra ele, porque aquilo feriu meu senso de orgulho. Eu fiquei tentando culpá-lo, julgando e criando dissensão na esperança de eliminá-lo. Que tipo de papel eu estava exercendo? Eu não estava interrompendo e sabotando a obra da casa de Deus? Eu não estava sendo lacaia de Satanás? Esse pensamento me assustou. Se a líder não tivesse examinado com base nos princípios da verdade e o mantido em seu dever, isso teria impactado o trabalho da equipe. Senti arrependimento e reprovação própria e um pouco de culpa em relação ao irmão Zal. Vi que eu carecia totalmente de humanidade. Se não fosse pelo julgamento e revelação severos das palavras de Deus, entorpecida como eu estava, eu não teria refletido nem um pouco. Eu ainda faria o mal e interromperia a obra da igreja, e Deus me odiaria e me eliminaria. Finalmente, percebi como seria perigoso se meu caráter satânico malicioso não fosse resolvido. Comecei a refletir, perguntando-me qual era a raiz verdadeira por trás do caráter satânico que eu tinha revelado. Mais tarde, li estas palavras de Deus. Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento retrógrado, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia de vida desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram severamente a sua consciência.
Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a Ele. O caráter do homem se torna mais malicioso a cada dia que passa. E não há uma única pessoa que de boa vontade abra mão de alguma coisa por Deus. Não há uma só pessoa que de boa vontade obedeça a Deus. Nem, sobretudo, nenhuma só pessoa que de boa vontade busque a aparição de Deus. Em vez disso, sob o império de Satanás, o homem não faz outra coisa senão buscar o prazer, entregando-se à corrupção da carne na terra da lama. As pessoas pensam assim: se você não vai ser gentil, então não serei justo. Se você for rude comigo, então também serei rude com você. Se você não me trata com dignidade, por que eu o trataria com dignidade? Que tipo de pensamento é esse? Não é uma maneira vingativa de pensar? Nas visões de uma pessoa comum, esse tipo de perspectiva não é viável. Olho por olho e dente por dente. Prove seu próprio remédio. Entre os incrédulos, essas são todas as lógicas convincentes e se adaptam completamente às noções humanas. No entanto, como alguém que acredita em Deus, como alguém que busca entender a verdade e busca uma mudança de caráter, você diria que tais palavras são certas ou erradas? O que você deve fazer para discerni-las? De onde vêm tais coisas? Elas vêm da natureza maliciosa de Satanás, contém veneno. E contém a face verdadeira de Satanás em toda a sua malignidade e fealdade. Elas contêm a própria essência dessa natureza. Qual é o caráter das perspectivas, dos pensamentos, expressões, fala e até das ações que contêm a essência dessa natureza? Eles não são de Satanás? Esses aspectos de Satanás estão alinhados com a humanidade? Estão alinhados com a verdade ou com a realidade da verdade? São as ações que os seguidores de Deus devem realizar e os pensamentos e pontos de vista que deveriam possuir? Através das palavras de Deus, entendi que revelar esse caráter satânico malicioso e fazer esse tipo de coisa desumana não era só corrupção momentânea, mas sim os venenos e a natureza de Satanás me controlando. Por meio da educação nacional e do condicionamento social, Satanás mergulha as pessoas em tantos de seus venenos, como não atacarei a menos que eu seja atacado, se eu for atacado, certamente contra-atacarei, olho por olho, dente por dente. E aqui está uma prova do seu próprio veneno. Corrompidas e envenenadas por essas filosofias satânicas, as pessoas se tornam cada vez mais arrogantes, egoístas, enganosas e ardilosas. E se tornam dispostas a fazer o que for preciso para proteger seus interesses e sua imagem. As pessoas não conseguem interagir corretamente. Elas não têm entendimento nem paciência. Assim que as palavras ou ações de outra pessoa ferem seus próprios interesses, elas se tornam preconceituosas contra ela, desdenhando, excluindo ou até mesmo vingando-se dela. É igual ao PC chinês a fim de manter sua ditadura e proteger sua imagem como maravilhoso, glorioso e correto. Ninguém pode revelar seus atos malignos. As pessoas só podem cantar seus louvores. Qualquer um que diga a verdade e exponha ao Partido Comunista, ferindo sua imagem gloriosa, certamente será punido. Ele prende e tortura pessoas com base em todo tipo de acusação inventada, chegando a matá-las para silenciá-las. O grande dragão vermelho é selvagem demais. De fato. mesmo. Desde pequena fui envenenada pelas toxinas do grande dragão vermelho e estou repleta de caracteres satânicos. Sou tão arrogante, não aceito a verdade e não permito que outros exponham minha corrupção. Não posso conviver com ninguém que comprometa meus interesses e até o trato como um inimigo implacável. Quando o irmão Zhao ousou ser honesto e apontar minhas deficiências reais, eu não só não lidei com isso como deveria, aceitando sua ajuda com humildade, mas também desenvolvi rancor contra ele, porque impactou meu status e reputação. Eu fofoquei, o sabotei e mal podia esperar que fosse substituído. Eu estava agindo como lacaia de Satanás sem mesmo me dar conta, interrompendo a obra da igreja. Só então pude ver quanto Satanás tinha me corrompido e me envenenado. Eu era arrogante, enganosa, egoísta e maliciosa por natureza. Revelei apenas meu caráter satânico, sem qualquer semelhança humana correta. Se meu caráter satânico não fosse resolvido, eu estava fadada a ser destruída por Deus. É, Sim, isso é sim, verdade. Agora eu sei que
Quando eu me via como tolerante e paciente com os outros e como pessoa de boa humanidade, era porque meus interesses pessoais não tinham sido feridos. É, isso mesmo. Mas assim que isso aconteceu, minha natureza satânica prontamente se manifestou. Então, Comecei a me odiar cada vez mais. Eu não queria mais viver no meu caráter satânico e me opor a Deus. Então fiz uma oração de arrependimento a Deus, disposta a buscar a verdade, a aceitar o julgamento e a purificação das palavras de Deus e me livrar do meu caráter satânico. Isso mesmo. Pouco depois, li isto nas palavras de Deus. Se as pessoas em sua crença em Deus não vivem habitualmente diante dele, então elas não conseguirão ter nenhuma reverência por ele e assim serão incapazes de evitar o mal. Essas coisas estão conectadas. Se o seu coração vive a miúde diante de Deus, você será contido e temerá a Deus em muitas coisas. Você não irá longe demais, nem fará coisa alguma que seja dissoluta. Não fará o que é detestado por Deus e não falará palavras que não tenham sentido. Se você aceitar a observação de Deus e aceitar a sua disciplina, você evitará fazer muitas coisas malignas. Sendo assim, você não terá evitado o mal? amém. Vi nas palavras de Deus que ter reverência a Deus na fé é absolutamente Isso é crítico. verdade. Devemos viver diante de Deus e aceitar seu escrutínio em nossas palavras e ações. Embora seja difícil de aceitar ou resistamos quando algo mexe com nossos interesses, com um coração reverente a Deus, podemos, por meio da oração, nos colocar de lado, buscar a verdade, nos concentrar na obra da casa de Deus, em nosso dever, e não fazer nada para nos rebelar ou opor a Deus. Graças a Deus. Ao praticar de acordo com as palavras de Deus, aos poucos abri mão dos meus preconceitos contra o irmão Zal. Isso mesmo. E senti que o fato dele apontar meus problemas poderia me ajudar a melhorar. E que ele fazia isso para alcançar melhores resultados. É verdade. Agora, quando me deparo com um problema, sou capaz de consultá-lo com a atitude correta e, com suas sugestões e ajuda, melhorei muito os meus pontos fracos. Comecei a obter melhores resultados no meu dever e me sinto muito mais tranquila e em paz. Amém. Graças a Deus. Por meio do julgamento e do castigo das palavras de Deus, eu fui capaz de experimentar essa mudança. Vi como é prática a obra de Deus para salvar a humanidade. Amém. Deus usa suas palavras para julgar, castigar, testar e refinar, aperfeiçoar e purificar. E isso é o seu amor e salvação. Amém. É como dizem as palavras de Deus. Deus utiliza seu julgamento para tornar o homem perfeito. Ele tem amado e salvado o homem. Mas o quanto está contido em seu amor? Há julgamento, majestade, ira e maldição. Ele o amaldiçoa para que você o ame e conheça a essência da carne. Ele o castiga para que você possa despertar, para que conheça suas deficiências interiores e conheça a absoluta indignidade do homem. Assim, as maldições de Deus, seu julgamento, majestade e ira são apenas para tornar o homem perfeito. Tudo que Deus realiza hoje e o justo caráter que Ele realiza dentro de vocês, tudo é para tornar o homem perfeito. E assim é o amor de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus Graças a Todo-Poderoso. Deus.